Fala galera, chegamos quase que ao fim do nosso filo dos artrópodos. Agora nós vamos finalizar com a classe dos aracnídeos, certo? Que é a primeira das classes que a gente vai trabalhar nessa aula. E vamos começar daquele jeitinho de sempre, falando dos nossos aspectos morfológicos, que são as características externas desses indivíduos. Vamos lá então entender como que isso vai funcionar. Olha só, os aspectos morfológicos deles, nós temos que a divisão do corpo dos aracnídeos é cefalotórax e abdômen. Esse cefalotórax e esse abdômen, eles são estruturas extremamente importantes na hora de resolver a questão. Por quê? Porque eu vou comparar com crustáceo e vou comparar com inseto. Principalmente são essas as três comparações, tá? Número de patas, eles possuem 4 pares, todas ligadas ao cefalotórax. Algo importante, esses 4 pares de patas, porque como eu já falei para ti, vocês acabam tendo que ter essa correlação do número de patas, em virtude que elas se diferem em todas as classes. Então é uma coisa que você tem que ficar atento. Número de antenas. Não tem antena em aracnídeo, certo? E aí, cada uma dessas estruturas aqui, nós vamos falar agora para frente essa observação. Então, primeira coisa aqui, um animal inteiriço, né? Bonitinho, todo lindão. Eu tenho ele aqui, o abdômen dele. Aqui eu tenho o cefalotórax, eu tenho a agonia de chegar perto dessa imagem, imagina o animal de verdade. Aqui atrás é onde ficam as fiandeiras que vão produzir a teia, né? Que depois eu vou mostrar. Os pedipalpos e quelíceras. Aqui não dá para ver muito bem a quelícera, mas ela está aqui atrás dessa estrutura. Aqui o que é importante a gente olhar? Primeiro, ó, se eu dividir ela no meio, eu fico com 2 partes iguais, logo o nome disso é simetria bilateral. Eu tenho 4 pares de patas. Essas patas aqui, elas vão ser importantes para a locomoção. E a divisão do corpo, cefalotórax e abdômen. Nesse tipo de aranha, nessa imagem, por exemplo, é muito fácil de você observar essa característica. Seguindo então agora para aquelas partes que eu disse que estavam nas observações. Vamos começar falando das quelíceras. As quelíceras são essas 2 estruturinhas que ficam aqui embaixo, ó, que elas servem primeiramente em espécies que têm veneno para inocular o veneno, né? Por exemplo, a aranha marrom. Eu falo da aranha marrom porque esses dias aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido. Lá na minha cidade onde eu moro, aconteceu que esquentou muito e os bichos apareceram dentro da minha casa. Eu fui colocar uma bermuda, quando eu coloquei a bermuda, caiu uma aranha marrom em cima do meu pé. Eu já... Ai! E vocês sabem, né? A aranha marrom, ela é causadora de muitos problemas e mortes no Brasil, por exemplo, né? Agora, dependendo a época do ano, do inverno para o verão, do verão para o inverno, elas acabam se escondendo no inverno dentro de casaco, blusa, bermuda, né? E essas coisas acabam tornando potenciais perigos, né? Também o tênis, né? Claro que se tu tiver uma aranha dentro do tênis, bate o tênis, vira o tênis, mas não me bote a mão dentro do tênis, né? Aí eu vou ver se tem uma aranha. Ah, tem uma aranha, vai fazer isso aqui. Então, essas aranhas, elas acabam inoculando veneno por essa estrutura aqui, né? E capturar o alimento também é uma função, né? Aqui ele também tem aqueles óleos compostos, né? Que são compostos por matídeos que vão formar imagens nos aracnídeos que a gente vai acabar falando mais pra frente, mas que aqui tu tem uma imagem desses óleos todos ali, por isso que elas são seres um pouquinho especiais, né? Mas que agonia. Vamos passar essa foto aí. Olha só, agora vamos para outra, um pouquinho mais bonita, né? Agora eu vou falar dos pedipalpos. Aqui você tá vendo as patas dessa aranha, eu acredito que essa aqui seja uma armadeira, né? Eu tenho aqui na frente, ó, umas patinhas menores. Essas patinhas menores não são patas, elas são chamadas de pedipalpos, que servem para tato, para apreensão de alimento, tanto em aranha quanto escorpião. Em alguns eles chamam dos escorpiões ali as pinças de pedipalpos, tá? Então, mas pode chamar de pedipalpo ou pinça, vai dar
quase a mesma coisa. Mas elas têm a mesma função. E elas também, esses pedipalpos, auxiliam na reprodução desses indivíduos. Então esses pedipalpos, eles vão estar relacionados bastante à manipulação do alimento, por exemplo, certo? Aqui também ali os olhos, ó, todo bonitinho. Aqui embaixo as quelíceras, ó, lá viradinha para trás, então na hora que ela quiser ou apreender o alimento ou inocular o veneno, o que ela vai fazer? Ela vai meio que ejetar aquele negócio ali para fazer a aplicação do veneno, certo? Além dos pedipalpos, existem aranhas capazes de produzir a teia. E cada espécie vai ter a sua teia específica e cada aranha sabe exatamente quais os lugares que ela pode ou não pisar nessa teia. Porque existem lugares ali naquela teia que tem uma substância pegajosa para prender as presas dela, mas que ela também não pode ficar presa na sua própria teia. Então, ela acaba pisando em determinados lugares, mas ela sabe exatamente, e cada espécie de aranha vai ter, então, essa característica, certo? Além das fiandeiras, nós vamos ter o aguilhão. Aguilhão, estrutura presente somente nos escorpiões, que seria quase que a função das quelíceras nas aranhas, né? Aqui o aguilhão, ele fica no telson, que é essa última estrutura aqui do escorpião, né? Do abdômen do escorpião. E, cara, ele é violentamente especial, né? Então ele fica viradinho assim para trás e o escorpião dá o bote com o rabinho dele ali, né? Que não é o rabo, é o abdômen. Então ele serve para inocular o veneno. O veneno dos escorpiões, eles são bem variados, mas eles podem também levar à morte, tá? Tanto a aranha quanto o escorpião, eles são animais pequenininhos e daí se infiltram em lugares escuros, às vezes com sujeira, às vezes em lugares bem inesperados, né? E você acaba sofrendo um acidente com esse tipo de animal. É importante procurar rápido uma unidade de saúde para mitigar, para diminuir, né, essa potência dos venenos e não ter complicações maiores, né? Mas geralmente picadas de aranha fazem bolhas nos braços, né? E tem que procurar médico, não dá para esperar, tu consegue perceber aquilo ali. A divisão corporal, que a gente já falou então, cefalotórax e abdômen. Essa imagem aqui é bem interessante para mostrar também, por isso que eu coloquei ela, as fiandeiras aqui atrás, que são as glândulas produtores da seda, que vai fazer a teia da aranha. Aqui na frente os pedipalpos, ó, que eu disse que eles não chegam no final. E também as quelíceras, que ficam aqui nessa parte. Os olhos que vão ser compostos ali, né? Que você também tinha nos insetos, você vai ter aqui, certo? Olha lá, então o telson e o aguilhão, que é a ponteirinha, e aqui na frente as pinças, né? Que servem para manipulação de alimento, então podem ser chamadas também em alguns materiais de pedipalpos. Esse aqui é o cefalotórax e essa parte de trás aqui compõe o abdômen, certo? Esse animal é um animal bem pequenininho. Quem nunca viu um escorpião, geralmente o escorpião ele vai ser, sei lá, do tamanho desse passador de slides, assim. Ele vai ter essa característica, mas, como eu falei, ele é extremamente perigoso. Vamos dar uma olhadinha mais algumas coisas da classe. Além do escorpião e da aranha, eu tenho o ácaro. O ácaro, que é microscópico, né? Essa é uma fotomicrografia. Você tem ele aqui, que ele é causador de muitas alergias, o ácaro, né? Ele está muito associado à poeira, então ele tem essa característica. Além dele, eu tenho o carrapato, tá? O carrapato, que é um ectoparasita, se alimenta de sangue, né, encontrado em animais. Ele é bonitinho assim, quer dizer, não sei se é bonitinho, mas é uma característica, ele vai ter 4 pares de patas, tá? Sempre, sempre, sempre. Além disso, eu tenho os opiliões, que às vezes caem, e também o cravo da pele, tá? O cravo da pele é um aracnídeo, então todos esses caras compõem os aracnídeos. Vamos dar uma olhada agora não só na morfologia deles, mas também na estrutura fisiológica deles. O sistema digestório é igual em todos os artrópodes,
é completo, o que muda é o circulatório, mas muda só dos insetos, porque ele é aberto, então o sangue se mistura na cavidade corporal, e a hemolinfa, o sangue, tem hemocianina. Essa hemocianina tem a pigmentação azulada, né? Sistema respiratório é formado por traqueias e filotraqueias, que são estruturas as quais fazem a troca gasosa. E o sistema excretor é composto por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Já o excreta aqui, ele vai ser guanina, tá? É um dos principais excretas desses indivíduos. Junto também você vai poder encontrar, tem alguns materiais aí, a questão de eles possuírem ácido úrico, né? Mas o principal ali vai ser a guanina. O sistema nervoso, ele é ganglionário ventral, que é os gânglios passando pelo ventre. Massa, vamos especificar isso? Então, o sistema digestório, eu disse que ele era completo. Então, boca até ânus. Cheio de órgãos aí que vão ajudar na digestão dos alimentos. Além disso, o sistema respiratório aqui eu tenho uma filotraqueia, que é a estrutura responsável por fazer a troca gasosa. Então, é essa estrutura que vai ter a troca do oxigênio pelo CO2, certo? Do CO2 pelo oxigênio. E eu tenho também o sistema circulatório aberto, no qual, nesses indivíduos aqui, isso aqui é um inseto, mas é a mesma ideia, tá? Dos artrópodos, só porque o sangue vai se misturar. Aí eu tenho uma glândula coxal, essa glândula coxal, ela vai absorver os excretas e vai liberar esses excretas para fora do organismo. É uma glândula diferente, você vai ter que comparar, né? Porque nos crustáceos é uma, nos insetos é túbulo de Malpighi, aqui é glândula coxal e túbulo de Malpighi, mas lá nos crustáceos eu tenho as antenais, então é importante comparar e a diferença do excreta. O sistema reprodutor. A reprodução das aranhas, dos escorpiões, é bem engraçada, né? Algumas aranhas fazem corte, tá? E algumas, depois de se reproduzir, como a viúva negra, come o macho ali e mata ele, porque ela precisa de nutriente. Não é só por matar, né? Mas tem algumas aranhas que elas têm costume, por exemplo, de corte, né? Elas fazem uma dança toda especial e a aranha fêmea não gosta, vai lá e come o macho. Ah, coisa linda. Quando ela gosta, ela se reproduz. Então, basicamente, a maioria é dioico, com sexos separados. A fecundação é interna, só que eu tenho dois tipos de desenvolvimento. Direto em aranhas e escorpiões e posso encontrar desenvolvimento larval nos carrapatos, certo? O que tem extrema importância, sim, e relação para a gente entender. Show, galera!